Nesta edição, o programa TVDH fala sobre a importância da garantia da dignidade menstrual. Eu, Helena Dias, e a professora Andréa Trigueiro, coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, recebemos Leila Katz, professora de medicina e integrante da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras em Pernambuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Você sabe o que é dignidade menstrual? Uma questão social e de saúde que impacta diretamente a vida de pessoas que menstruam. Um importante tema de saúde pública que só tomou evidência recentemente para a maior parte da sociedade. Mas é uma pauta de luta dos movimentos feministas há muito tempo. No dia 8 de março de 2023, foi regulamentada a lei que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual no Brasil, que visa garantir dignidade menstrual para pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, pessoas que estão recolhidas no sistema prisional ou cumprindo medidas socioeducativas. O programa foi proposto em 2021 e enfrentou desafios políticos contra o conservadorismo, chegou a ser vetado pelo ainda presidente Jair Bolsonaro, até que o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional com a pressão dos movimentos sociais. Esse tema passa por diversos atravessamentos e pela garantia de direitos, e por isso o foco da nossa prosa de hoje é dignidade menstrual. Leila, vamos começar explicando o que é dignidade menstrual, porque eu creio que seja um tema que ainda não é muito conhecido, né? As pessoas não sabem bem o que é que significa. Uhum. Primeiro a gente precisa falar sobre a pobreza menstrual, né, que seria o contrário da gente falar da dignidade menstrual. E a pobreza menstrual é exatamente algo que afeta uma grande quantidade de pessoas que menstruam, que é a falta de insumos e de condições mínimas para você cuidar da sua vida menstrual. As pessoas que menstruam vão passar por isso ao longo da vida, né? E para cuidar do que acontece nesse momento, já que isso é um fenômeno normal da nossa vida, é necessário conhecimento, que falta a muitas dessas pessoas, sobre o que acontece com o seu corpo, sobre o que é necessário, quais são os cuidados. Mas mais evidente é exatamente a falta de recursos mesmo, de absorventes ou outros instrumentos, né, para lidar com a menstruação, e também de estrutura básica. Então, por exemplo, a pessoa às vezes não tem um banheiro onde possa fazer sua higiene de forma adequada, ou a escola onde ela estuda também não tem aquela estrutura. Então, a dignidade menstrual é exatamente você garantir tudo isso a essas pessoas para que elas possam passar por esse processo com saúde e dignidade. E a gente vê que o tema é muito cercado por um tabu, né? Assim como muitas outras questões relacionadas a mulheres, né? A questão de gênero, de maneira geral. André, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência enquanto educadora. Como é que você vê isso, assim, dessa quebra de tabu, que interfere até na própria saúde da gente mesmo, né? Interfere na vida como um todo, né? Infelizmente, a gente que é menina, que é mulher, passa a vida tendo muitos temas que são da nossa existência sendo considerados tabus. Por exemplo, transar, né? O uso do preservativo. Muitas meninas, alunas de universidade, chegam e dizem, olha, na minha casa não falávamos sobre isso. Eu aprendi com as minhas amigas, eu aprendi com as minhas tias ou de outra forma. Então, os temas que cercam a nossa vida, né, de um modo geral, eles são tabus. Na escola, por exemplo, a gente vai ver que os meninos são mais livres para falarem aí das suas questões até sexuais e as meninas precisam ser discretas, falar baixinho. Não é um tema que a gente fale com naturalidade. Eu acho que o primeiro desafio é colocar na pauta das famílias, da escola, esse tema, o tema da saúde sexual, reprodutiva, e envolvendo aí a menstruação das meninas ou das pessoas que menstruam, porque a gente vai ter também homens que são homens trans, que eles também menstruam. É preciso incluir essas pessoas. Eu acho que o primeiro ponto é falar mais sobre isso, fazer uma escuta ativa a respeito disso, orientar famílias, para que as famílias, estando aí mais abertas a esse diálogo, possam já
orientar suas crianças nesse aspecto, porque a gente está falando aqui no programa de dignidade menstrual, mas a questão sexual, da sexualidade, de gênero, como você bem colocou, isso tudo precisa ser falado. É como se fosse um grande guarda-chuva, e para que a gente pudesse alcançar essa dignidade que os direitos humanos tentam preservar, a gente precisa realmente abrir aí a escuta ativa para tirar dúvidas, jogar luz sobre esse tema que está obscuro. E as meninas, sim, têm vergonha de estarem menstruadas, de pedir um absorvente emprestado, por exemplo. Olha, eu menstruei, você tem como me ajudar? As meninas têm vergonha, algumas voltam para casa, porque, professora, eu voltei para casa, porque eu fiquei com vergonha eu menstruei, eu fiquei com vergonha de pedir a alguém. Então, realmente, são temas cercados de tabus e a gente precisa quebrar esses tabus. A gente já enxerga aí vários desafios, né, em relação a isso, assim. E no programa, né, na política pública que a gente acabou de citar, a gente percebe que tem públicos específicos. Tem a ver com isso, com os desafios de estar justamente ligado a esse público, né? Sim, e sim, porque a gente vê que quando você vai ver qual é aquela população que está mais exposta a essa questão de pobreza menstrual, são exatamente as pessoas de mais baixa renda. Então, quando você vai fazer os recortes, então você tem aí as pessoas em situação de privação de liberdade, então pessoas que estão em presídios, falta condições mínimas nos presídios até para a higiene básica, em torno de 25% dessas pessoas que menstruam que estão presas nesses presídios. Então, isso é muito sério. E vindo para outros tipos de recortes, a gente sabe que, por exemplo, a vulnerabilidade da pobreza menstrual, ela é até 3 vezes maior, por exemplo, em pessoas negras. No Nordeste também, isso é muito mais alto, o número de pessoas que são submetidas a situações de pobreza menstrual. Então, claro que a gente tem que ter uma visão dos grupos que são mais vulneráveis. Agora, óbvio que quebrar tabu e promover uma situação onde todas as pessoas tenham acesso a isso, isso não se limita a esses grupos, mas existem realmente grupos que são muito mais vulneráveis a essa situação, né? Essa coisa mesmo, assim, é uma coisa proibida, é como se fosse uma coisa suja, é uma coisa Nojenta, né? nojenta, você pedir um absolvente para alguém, ou alguém notar que você está menstruado, é como se isso fosse uma questão muito séria. Então, por exemplo, dos danos dessa situação, você pode ter danos tanto psicológicos, como físicos, né, como sociais também. Então, a pessoa que não tem uma dignidade menstrual, a parte social, por exemplo, muitas delas faltam aula. E pessoas já adultas e tudo faltam ao trabalho, porque se você não tem condições mínimas, nem de ter o absorvente, mas nem de ter também um local onde você possa fazer higiene com água, sabão, isso leva muitas pessoas ao absentismo. Então, tem uma estimativa de que entre as meninas de mais baixa renda, 1 em 10 faltam pelo menos uma vez por mês, 1 em cada 10 falta uma vez por mês quando menstruam. Isso leva a 45 dias de absenteísmo, pelo menos, no ano, o que leva a uma desvantagem, inclusive, na formação dessas pessoas, né, como estudantes. Então, isso é algo que impacta muito do ponto de vista social. Do ponto de vista psicológico, muitas vezes essas meninas, por isso tudo que a Andrea falou, né? A vergonha, ai, se me manchar, não sei o quê. Então, isso gera todo um trauma em relação à menstruação que a gente precisa entender que é um fenômeno que é normal e que vai acontecer mensalmente, na maioria das vezes, durante toda a nossa vida reprodutiva. Então, a gente precisa naturalizar isso, né? E, por fim, os danos físicos, que eu acho muito importante que seja dito. Quando as pessoas não têm as ferramentas ideais para lidar com sua menstruação, muitas vezes elas acabam improvisando com coisas que podem levar desde reações alérgicas, mas tem pessoas que usam, por exemplo, miolo de pão, jornal, sei lá, e Toalhas, né? toalhas, Lençóis. e isso daí pode levar, às vezes, até situações bem mais graves, de infecções graves, né? Então, a gente vê que são várias esferas aí que podem ser prejudicadas, né, na vida dessas pessoas que menstruam por causa da ausência de uma condição mínima de dignidade menstrual. Muito difícil, né? No próximo bloco, a reportagem de Tassi Xavier é sobre um projeto que tem contribuído para a saúde menstrual no bairro do Ibura, no Recife, em Pernambuco. Nós voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre a importância da garantia da dignidade menstrual. Nós estamos aqui com a professora e educomunicadora Andréa Trigueiro, coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, e Leila Katz, professora de medicina e integrante da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras. Agora a gente vai para a reportagem de Tassi Xavier. Dados do Unicef mostram que a pobreza menstrual pode ser um fator de estigma e discriminação, levando muitas vezes à evasão escolar. Eu acho muito importante pelo fato de muitas mulheres sofrerem com o problema de falta de distribuição, né, nas comunidades, nas ruas. Tem gente que até falta à escola pelo fato de não ter em casa, e aí, vendo que a escola distribui, tem mais uma segurança e saber que a escola ajuda você, né, nessa questão. Segundo uma enquete feita, 62% das participantes afirmam que deixam de ir à escola e a outros locais que gostam por causa da menstruação. E mais de 70% afirmaram que sofreram constrangimento nesses ambientes. A Lei Federal 14.214, de autoridade da ex-deputada federal pernambucana Marília Arraes, o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual tem o dever de realizar a distribuição gratuita de absorventes femininos para estudantes da rede pública, mulheres em situação de rua ou que vivem em extrema vulnerabilidade social e mulheres presidiárias. Grande importância, porque geralmente nem todas as meninas têm condição de comprar o próprio absorvente. E também isso ajuda dentro de casa, que quando você ganha, você não ganha só para você. Pode ser para a irmã, para a mãe, para alguma familiar feminina também. Na minha escola mesmo, eles distribuem o absorvente, isso ajuda bastante, porque geralmente eu não tenho dinheiro para comprar. Aí eu posso vir aqui e eles me realmente distribuem os absorventes. Nós recebemos os absorventes do Estado, né, da Secretaria de Educação. Ele vem referente 2 pacotes de absorventes para cada aluna matriculada no ano letivo e a gente distribui para elas mensalmente. É de suma importância, porque isso impede, às vezes, até da aluna frequentar a aula por desconforto, né? E, de fato, é pelo que diz o projeto, a dignidade menstrual, né? Uma atenção também na questão da saúde pública das garotas. Então, para mim, é de suma importância. O Centro das Mulheres do Cabo é um exemplo de organização feminista que atua em defesa dos direitos das mulheres, potencializando o empoderamento feminino para incidências políticas nos espaços de decisões da democracia representativa, e em defesa das crianças, contribuindo para a garantia dos direitos e fortalecimento do exercício da cidadania das crianças, adolescentes e jovens. Uma dessas ações acontece através do projeto Caravana pela Dignidade Menstrual, coordenado por Cássia Jane e realizado pelo Centro das Mulheres do Cabo, juntamente com alguns apoiadores, a exemplo da Unicef, que contemplou cerca de 10 escolas municipais no bairro do Ibura. O projeto foi iniciado em maio de 2020 e prossegue até março de 2024, levando dignidade e conhecimento para crianças e adolescentes da região, através de dinâmicas e palestras interativas, reforçando a importância do tema. Leila, a gente tem aí esse exemplo do projeto, né, lá no Ibura, mas também falamos de políticas públicas, né? Se fosse para dizer quais são os principais desafios hoje para implementar essas iniciativas e também essas políticas, você apontaria quais? Bem, essas políticas elas têm que exatamente mirar em 3 pilares, como você falou. Um é o educativo, porque não adianta nada você estar fornecendo insumos se não existe uma educação da população para aquilo. Então, um desafio é isso, é educar sobre algo que, como a André tinha falado no bloco anterior, é visto ainda com muito preconceito. Então, esse é o primeiro ponto. Lembrando que essa parte educativa ela não pode se limitar apenas às meninas, porque hoje, além de ter as pessoas que a gente entende que menstruam, e os homens trans, mas também mesmo os homens cis, eles precisam entender e ter a quebra desses tabus. Então, isso é uma coisa. Então, a parte educativa ela é fundamental. Outra parte é a parte de insumos, que eu acho que isso é o que é mais fácil, que a maioria das pessoas vê. Que é essa questão de distribuição, de absorventes e tal, né? E que é muito importante também, principalmente para as pessoas de mais baixa renda. Existe uma estimativa que o gasto de absorventes num ciclo menstrual, em média, né, é em torno de R$ 30 por mês. Se você considera que muitas famílias vivem com menos de um salário mínimo para várias pessoas ali,
R$ 30 para cada pessoa que menstrua numa casa pode ter um impacto muito grande. A prioridade dessas pessoas, na verdade, vai ser comer, né? Mas, para além disso, é preciso também, e aí sim, as políticas públicas precisam ter iniciativas muito grandes, que é melhorar a condição de banheiros, de ter acesso a sabonetes locais, onde as pessoas possam ter a segurança de realizar ali suas higienes, seus cuidados durante esse período. Porque se uma menina passa o dia todo no colégio, não adianta você dar só absorvente, você tem que dar condições para que ela faça isso também. Então tem que ter essa questão de trabalhar nos ambientes também, né? Melhorar a ambiência para que isso seja adequado. A gente sente que é uma coisa muito educativa, né? Porque quando você fala aí, tem esse tabu da menstruação, mas tem do próprio corpo, né? Da mulher é um corpo feminino, do próprio nascimento também tem a ver, né? Como é que a gente se reproduz. E eu fico pensando muito, Andréa, como é que você vê aí caminhos, né? Na educação para esse sentido? Tem algumas experiências? Já queria saber um pouco como é que você enxerga essas possibilidades. Então, acho que a gente tem que trabalhar a educação dialógica, né, que é o campo de onde eu venho, a educomunicação, uma educação que se comunica bem, se utiliza das estratégias e das ferramentas de comunicação, e ao mesmo tempo de uma comunicação social que eduque, né? A educomunicação vai trabalhar uma mão dupla, uma educação que se comunica e uma comunicação que educa, para a gente ter experiências exitosas. O que a gente tem atualmente são experiências pontuais, né, como essa que foi mostrada aí no Ibura, e outras pequenas iniciativas de muitos movimentos sociais, né, principalmente, né, as organizações não governamentais, hoje são responsáveis por uma lacuna que o Estado deixa nesse campo. Quando as políticas públicas não existem, as organizações acabam cumprindo esse papel que deveria ser do Estado, porque é um dever do Estado criar, garantir políticas públicas que levem as pessoas a acessar os seus direitos. Então, essa dignidade menstrual, hoje, ela tem sido um tema mais presente nos movimentos sociais do que, por exemplo, nas escolas públicas, do que, né, nas empresas privadas. A educação acaba ficando, vamos dizer assim, com o seu papel limitado por conta desses tabus, mas, ao mesmo tempo, a mídia não colabora, o Estado não colabora. Então, você entra aquele ratinho de roda gigante, né, que corre, corre e não chega a lugar nenhum. Porque as experiências da sociedade civil, embora sejam pontuais, elas são importantes dentro daquela micropolítica, né? Mas quando a gente pensa no quantitativo, a gente tem muita mulher ainda hoje que usa fralda, lençol, toalha, pão e outros artifícios, não consegue sair de casa porque, enfim, R$ 30 impactam ou mais. E aí a escola e a mídia acabam tendo um papel ainda muito subutilizado, vamos dizer assim, diante do que poderia ser feito. Para mim, a educação e a comunicação seriam caminhos possíveis se a gente conseguisse ter políticas públicas que nos levassem a isso, porque também não é só a informação, como Leila bem colocou, né? É todo o entorno. Você imagina que uma mulher, por exemplo, que sai de casa com um absorvente, seja para trabalhar ou estudar, e não consegue fazer a troca daquele absorvente durante o dia, não consegue fazer a higienização daquela região que está abafada, está sangrando e abafada o dia inteiro, a proliferação de fungos, enfim, outros problemas. Então, é uma questão muito maior do que um simples absorvente. E observe, quando eu falo simples, não estou desqualificando a importância do absorvente, que é gigantesca, mas é um problema maior que envolve outros aspectos, que envolve a comunicação e a educação para toda a sociedade. Homens e mulheres, crianças, adolescentes precisam entender esse contexto, porque tem muita mulher no mundo que está sofrendo porque a sua dignidade menstrual não está sendo respeitada. Então, acho que a escola e mídia um caminho possível para a gente enfrentar isso. A gente está finalizando o bloco agora, mas eu queria só saber, assim, Leila, resposta rápida mesmo, o quanto que isso que a gente vive, né, pessoas que menstruam, de maneira geral, bebe do machismo, assim, né? Total. E, assim, era a Andréa falando e eu pensei exatamente isso, assim. Na verdade, a gente vê que isso é totalmente uma questão de gênero, né? Essa sociedade patriarcal que a gente está inserido. Porque, veja,
até o termo dignidade menstrual é algo que só veio a debate exatamente quando essas organizações sociais, né, feministas e tal, começaram a debater isso e exigir isso do governo, né? E mesmo assim foi muito mal recebido por uma parte muito grande, né, das pessoas e daqueles que tomam as decisões, tanto que houve até o veto, mas que agora foi aprovado. Esse programa parece ser muito interessante, vai ser distribuído uma quantidade grande de absorventes, vai se garantir isso, mas é como eu estou dizendo, isso não pode parar aí, tem que ter mais. Mas totalmente isso tem a ver com a sociedade patriarcal e machista, porque aí é isso, né? Isso que vem da mulher é sujo, é feio, não deve ser falado, é um assunto que a gente bota para debaixo do tapete. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo com o Luiz de Castro. Ele levou para as ruas a pergunta: você sabe o que é pobreza menstrual? Até já! Estamos de volta com o terceiro bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre a importância da garantia da dignidade menstrual. Nós estamos aqui com a professora e educomunicadora Andréa Trigueiro, coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, e Leila Katz, professora de medicina e integrante da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras. Antes, vamos conferir o quadro Fala Povo com Luiz de Castro. É no artigo 3º da Constituição Federal que está garantido o direito ao saneamento básico. A falta do saneamento básico é um dos fatores relacionados à pobreza menstrual. Para se ter uma ideia, 38,2% da população feminina mora em casas sem coleta de esgoto. 2,5 milhões de brasileiras não têm banheiro em casa e 18 milhões sairiam da pobreza se tivessem água e esgoto tratados. Os dados divulgados em 2022 são do Instituto Trata Brasil. Por isso, o Fala Povo de hoje foi às ruas para ouvir as pessoas e entender o que elas pensam sobre o assunto. Você sabe o que é pobreza menstrual? É a questão de pessoas que entram no período de menstruação e não têm uma condição básica para comprar um absorvente e não tem feito... Vou dar um exemplo aqui. Nos hospitais dão camisinha, mas por que não dar absorvente para essas pessoas que não têm a questão financeira para comprar, entendeu? É isso. E tem menstruações que tem um fluxo que é grande e não um absorvente só, questão de mais, e com dinheiro não consegue ter para ter se manter, né, nesse mês que está no período fértil. Essa é a realidade da pobreza, né, que nós convivemos, né? Porque se ele não tem dinheiro, não pode comprar, né, os absorventes, ter a higiene, não tem saneamento básico, né? Porque realmente nós vivemos num país que realmente nós vivemos à mercê disso. É isso? Então, é isso que eu sei a dizer. Não sei. Mas eu imagino que seja a falta de saneamento básico, né? Nem todo mundo tem esse privilégio e eu acho que tem que mudar a política pública, né, para resolver esse tipo de problema. Leila, a gente percebe, né, que as pessoas ainda têm um desconhecimento muito grande, né, do que é, né, a temática. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Quando é que a gente vem falar disso? Faz pouco tempo? Quem é que já falava antes? Não, então, os movimentos sociais já falam disso há mais tempo, mas vir assim, para a mídia, para as pessoas tomarem conhecimento do termo, isso foi agora, 2021, realmente. Antes disso, eu acho que ficava muito em pequenos guetos o que se falava, né? Não era uma coisa que se tornou do conhecimento de todos. Mas desde 2021 isso vem sendo discutido mais, mas ainda assim eu acho que é pouco. Né? Como a gente viu, muita gente nem sabe o que é. E não entende também que isso é um direito.
né? Porque você ter o direito a se cuidar, ter insumos, ter educação, saber como lidar, isso é algo que faz parte da dignidade. Tanto que a OMS, que já fala disso há bastante tempo, dentro dos Objetivos Sustentáveis do Milênio agora, o terceiro objetivo é exatamente a garantia de saúde e dignidade. E aí entra, e a OMS já fala disso há bastante tempo, porque mundialmente existe esse fenômeno também, principalmente nos países mais pobres. E aqui no Brasil a gente vê isso, né? Andréa, quando é que você começa a ver, talvez, ou esse termo, né, pobreza menstrual, dignidade menstrual também, ou até outros relacionados a gênero, quando é que você começa a sentir assim mais forte no Quando jornalismo? o projeto começa a ser discutido, apresentado, vetado, chegou ali, nesse mesmo momento para mim. E é interessante que quando a gente fala do campo dos direitos humanos, acho que Manuel Moraes já falou isso aqui no programa, à medida em que a sociedade vai discutindo e debatendo novas demandas, novos direitos vão surgindo, porque a sociedade está se movimentando. Por exemplo, os direitos das mulheres também, né, passam por essa construção, o direito das pessoas LGBT+, também passa por essa construção. E aí, quando a gente fala dessa dignidade menstrual, de pobreza menstrual, muita mulher não sabe o que é pobreza menstrual. Muita mulher, inclusive, não sabe que tem o direito de ter uma dignidade menstrual. Se a expressão não é conhecida, a natureza disso também não é conhecida na mesma proporção. Então, esse tema para a gente ele é relativamente novo, mas porque chegamos até ele, precisamos, enquanto mídia, pautar esse assunto, propor matérias sobre esse assunto. Eu acho que os movimentos sociais, né, podem provocar a mídia pode provocar os movimentos sociais, no sentido da gente jogar esse assunto na roda, jogar ele na pauta, falar sobre isso primeiro para as mulheres. Eu acho que a sociedade como um todo precisa entender, mas as mulheres, as meninas, precisam, como prioridade, entender que isso é um direito, que a dignidade delas, né, nossa, está sendo ferida, está sendo desrespeitada e que a gente precisa se organizar. E aí, veja, quando a gente fala de menstruação, né, um tema muito das mulheres, os homens não sabem, por exemplo, do quanto o nosso corpo ele passa por transformações nesse período, o quanto a gente fica sentindo dores, a gente fica sensível, a gente tem cólicas, algumas mulheres têm enxaqueca, tem uma alteração de humor, porque são muitos hormônios. Então, é um processo, né, que eu estou tentando mostrar aqui, que ele é mais do que apenas menstruar ou apenas o absorvente. Os homens não conseguem entender isso. E olha que os homens convivem com as mulheres, né? Com filhas, com namoradas, com esposas. Né? Todo mundo tem mulher na sua família, uma mãe, uma prima, uma vizinha. Então, a proximidade com as mulheres não tem permitido ainda que os homens observem essas particularidades. E aí, acho que vale também conversar com os homens isso, sobre observe o quanto as mulheres são impactadas no seu período menstrual ou até antes, né, do período menstrual. E é preciso olhar para isso com respeito, com dignidade, né? Garantindo esses direitos. Muitas mulheres dizem, se os homens menstruassem, essa lei já estaria em vigor, nós teríamos um dia de folga quando estivéssemos, né, menstruadas, a gente teria outros direitos garantidos, porque realmente esse exercício de empatia dos homens com relação às mulheres, ele precisa ser feito, ele precisa acontecer. Então, acho que as meninas em primeiro lugar e, na sequência, os meninos, para que a gente possa, juntos, enfrentar isso, porque o feminismo, ele conta também com o apoio dos homens, né? Com a defesa do que é justo, do que é adequado para a vida da gente. Você não precisa menstruar para saber que essa necessidade está aí latente e basta abrir os olhos que você vai perceber. Leila, eu queria puxar um pouco mais para a saúde, assim, se fosse para nomear alguns principais problemas de saúde, né, que a gente, quando está em situação, né, de pobreza menstrual mesmo, a gente sofre. Como eu falei, um dos principais problemas é o uso de materiais inadequados, né? Então, isso é um risco grande para a saúde, né? Então, a gente precisa começar lembrando que o sangue menstrual ele não é sujo, a princípio, ele não vai ter odor desagradável nem nada disso, tudo isso depende muito mais do manejo de como você faz. Então, os absorventes são as coisas mais conhecidas, mas a gente tem também absorventes internos, coletores menstruais, calcinhas menstruais. Hoje em dia tem muita coisa aí nova e que, inclusive, ajuda a que esse período ele passe mais tranquilamente, do ponto de vista, eu estou dizendo apenas da captação do sangue, certo? Então, hoje a gente tem esses instrumentos, essas coisas todas, mas quando você não tem e você utiliza outros materiais,
isso pode levar a muitos problemas, desde problemas locais mesmo. Então, por exemplo, algumas coisas que podem irritar a mucosa, dar alergias, né, e coisas, mas também infecções, porque quando você utiliza, sei lá, material inadequado para deixar aquilo ali tampado um tempão, você pode ter infecções locais que podem trazer uma sensação bastante desagradável, mas existe até uma síndrome que é bem mais grave, que é chamada síndrome do choque tóxico. E que isso decorre muitas vezes até do uso de absorventes internos, por exemplo, por períodos muito longos, né? Então você não troca, porque você não tem como trocar, e isso pode levar a infecções graves. Então, isso do ponto de vista mais orgânico. Mas é muito importante entender também que a própria violência que a pessoa passa, né, por estar passando por aquele período e não ter como trocar, não ter o absorvente, poder ficar melada, isso tudo leva a consequências psicológicas também, né? Então quando tem cólica, então tem meninas que ficam tão abaladas por aquele dali tudinho, e se isso não existe, um apoio da saúde para melhorar isso daí, as meninas às vezes têm um absenteísmo grande, faltam, né, ao colégio porque estão com dor, porque podem se melar. Então, isso acaba repercutindo também em outras coisas, né? Então, muitas meninas às vezes acabam tendo, por causa dessas faltas, um atraso, né, no colégio e tal. Então, as consequências, elas são muito amplas, né? No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando as nossas convidadas respondem a uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre a importância da garantia da dignidade menstrual. Nós estamos aqui com a professora e educomunicadora Andréa Trigueiro, coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, e Leila Katz, professora de medicina e integrante da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras, que agora respondem a uma pergunta enviada por quem nos acompanha no nosso programa. É no quadro Educar para os Direitos Humanos com Cecília Belo, quem fez a pergunta foi Vitória Farias, que é enfermeira neonatal e pediátrica. Dos processos que envolvem a promoção de saúde para a sociedade, assegurar a dignidade menstrual na vivência escolar, trabalhista e familiar, deve ser um dos temas mais essenciais a serem trabalhados pelo público atual. A preservação desse direito começa pela educação, garantia de acesso a itens de higiene adequados, saneamento básico e pela propagação de informação de qualidade nos meios midiáticos e governamentais. Sobre esse tema, a enfermeira Vitória Farias tem uma pergunta para os nossos convidados. Minha pergunta para vocês é: qual o papel dos profissionais de saúde na promoção da dignidade menstrual? Então, Leila, qual é o papel desses profissionais, né? Como é que eles promovem? Bem, primeiro, eu acho assim que a gente liga muito à ideia de que esse papo de menstruação seria só com o ginecologista. E óbvio que a gente entende que o ginecologista é quem centraliza esses cuidados das pessoas que menstruam. Ok, mas o papel maior dos profissionais na educação, né, e na promoção assim, de cuidados adequados na menstruação, essa educação sobre isso deve ser feita por todos os profissionais de saúde no momento que essas pessoas estão no sistema de saúde. Então, por exemplo, um médico de saúde da família, ele precisa conversar e lembrar que eu estou ali diante de uma pessoa que veio me procurar por qualquer motivo, mas essa pessoa, ela menstrua também. Então, você deve perguntar como é que está a menstruação dela, como é que estão os cuidados e tal, e educar, derrubando tabus, explicando, né? Então, isso acontece desde o médico de saúde da família, qualquer enfermeira que lida com essa pessoa, e também, obviamente, em algumas situações, o ginecologista e obstetra é ele que vai fazer essa educação. Mas eu acho que o maior papel do profissional de saúde é exatamente esse papel de educação das pessoas que menstruam. Andréa, isso está muito ligado à educomunicação também, né, de certa forma, né, essa função aí de passar conhecimento. Como é que você vê, assim, como é que essa prática pode ser mais? Perfeito. Antes de responder, eu queria que, Leila falando, eu lembrei que
Nunca um clínico geral perguntou para mim, numa anamnese. São aquelas perguntas que geralmente os médicos fazem, né, no primeiro momento ali da consulta. Nunca ninguém perguntou para mim Pois é. como anda a sua menstruação, né? Às vezes perguntam como é que tem feito, tem evacuado regularmente, como é que anda o intestino, pergunta o sono, mas nunca ninguém me perguntou, e a sua menstruação? Pois é, isso é uma queixa, assim, que eu como GO, né, ginecologista obstetra, eu faço muito em relação a outras áreas, porque, assim, a gente sabe que tanto a menstruação, mas também, como, por exemplo, a contracepção, isso é algo que deveria fazer parte do interrogatório da educação de todos os profissionais de saúde. Então, você está ali como cardiologista, como nefrologista, sei lá, reumatologista, mas aquela pessoa é uma pessoa que menstrua, que transa, e ela precisa ser educada sobre isso. Claro que você não vai ser o especialista, mas você deve perguntar e encaminhar para alguém que oriente nesse sentido. Perfeito, como questões ligadas ao açúcar no sangue, à pressão. O clínico faz ali uma primeira, vamos dizer assim, um mapeamento e acaba te indicando para um nutricionista ou um cardiologista. Eu acho que as questões ligadas a isso poderiam ir pelo mesmo caminho. Mas respondendo à tua pergunta, a gente tem falado muito aqui no TVDH de uma coisa muito importante, que é o letramento. A gente já falou de letramento midiático e a gente falou de letramento racial. Eu proponho que a gente fale sobre letramento menstrual, né, para as meninas, inclusive, antes de menstruarem, poderem entender, né. Eu lembro que quando eu menstruei com 12 anos, com 11 anos, minha família é gigante, tenho muitas tias, e para mim foi um constrangimento absurdo, porque, embora eu soubesse mais ou menos, as minhas tias todas me fizeram interrogatório, ficaram emocionadas, eu estava com elas em Caruaru, elas queriam tirar fotos daquele dia histórico para elas, e para mim, de verdade, para elas era uma alegria, algumas choraram de emoção. E eu fiquei me sentindo assim, quase que um bichinho trancado numa jaula, onde todo mundo vinha, olha que linda, ela menstruou, olha fulana, ela foi mocinha. Veja, eu até entendo essa alegria, etc e tudo, mas para a menina de 11 anos, que agora vai ter que usar mods, estava com cólica, e era um turbilhão de coisas que mais me deixaram angustiada do que mesmo, vamos dizer assim, feliz pela alegria delas. Então, a gente precisa de letramento para as meninas antes disso acontecer, não é? Porque as alterações no corpo, elas já começam antes, né, da própria menstruação vir. E para as pessoas de um modo geral, os irmãos, os pais, os amigos, os primos. Acho que o letramento menstrual, né, eu criei agora essa expressão, talvez seja um caminho onde a educação e a comunicação, né, a educomunicação, podem oferecer um suporte maravilhoso, envolvendo os profissionais de saúde, os profissionais de comunicação, envolvendo as famílias, envolvendo as empresas, né, porque muitas meninas, por exemplo, eu dou aula no curso de jornalismo, então tenho alunas que vão estagiar, morrendo de cólica, querendo morrer, querendo comer um pote de chocolate e ficar em casa chorando, mas ela precisa ir para o estágio porque o chefe dela não vai entender, porque ela não pode faltar, porque isso não é motivo. Há uma banalização, né, desse período também na nossa vida. E aí, quando a gente fala de pobreza menstrual, é mais grave ainda, porque as meninas e as mulheres passam por questões muito piores de, como, né, já foi colocado, usar insumos ou instrumentos inapropriados que podem até trazer consequências para a saúde física delas, fora os danos emocionais. Então, acho que estou lançando aqui essa campanha, letramento menstrual para todo mundo, para a gente passar por esse processo com mais respeito, mais dignidade, com menos estresse, né? Porque acaba sendo um período estressante para as meninas, para as mulheres, e menos exposição, mas podendo falar abertamente de maneira normalizada, sem que isso fosse um espetáculo. A gente está fechando o bloco agora de novo, mas, Leila, eu queria saber, assim, esses aspectos, eles também atravessam a questão da gestação, de maneira geral, o corpo, né, da mulher ou corpos femininos, digamos assim, que remeta ao que a gente entende como feminino, né? Como é que você vê isso, por exemplo, a questão do parto também está relacionada com isso, né? A gente naturalizar a cesárea quando poderia fazer um parto normal, né? Tem a ver? É aquilo que a gente já tinha comentado, né? Na verdade, é tudo uma questão de gênero, e todas essas coisas que estão ligadas ao feminino e ao que faz da gente feminino, né? E a esfera reprodutiva, que aí vai desde o sexo, a gestação, o parto, as menstruações, a menopausa, que é outra coisa que existe super preconceito, entendeu? Tudo isso
é perspassado por essa sociedade que a gente tem tão machista. Então, do mesmo jeito que a gente tem preconceitos e acha nojento, por exemplo, a menstruação, aí várias pessoas também têm o maior preconceito, o parto normal e o que é que isso vai, né? Então, existem muitos mitos e tudo isso, na verdade, tem como base essa questão do machismo, sem dúvida nenhuma. E aí é uma luta de todas nós, né, para derrubar todas essas coisas e naturalizar, mostrar que sim, as mulheres também fazem sexo, também têm desejos e podem também exercer a sua sexualidade livremente. Elas podem também ter o direito a seu planejamento reprodutivo, né? É muito difícil. A gente vê que hoje, desde a década de 70, as mulheres começaram a tomar isso para sua mão, mas até hoje é uma coisa que tem muito problema também, né? Da mulher, por exemplo, dizer que quer que use um preservativo ou coisas desse tipo. Ainda muita gente tem preconceito. E aí isso vai até a questão do parto e também da menstruação. O corpo da mulher é tão dos outros, digamos assim, Isso. que, por exemplo, se você ainda não casou, é cobrado a você. Vai casar quando, né? Para as meninas. Se você casou e não teve filho, quando é que vai ser mãe? É como se toda mulher nascesse para procriar. E muitas mulheres não querem ter filhos e tudo bem também. Então, as decisões sobre o corpo da mulher, a própria questão do aborto e outras questões, hoje as mulheres já tomaram conta de muita coisa a respeito dessa pauta, mas ainda tem um caminho gigante a ser percorrido, porque o corpo, quem tem poder sobre o corpo da mulher? É a mulher? É o homem quem decide É a que ela vai sociedade, né? trabalhar menstruada, com cólica, com enxaqueca. Então, tem muita decisão ainda sobre o corpo da gente que a gente precisa tomar conta, puxar para nós e exercer esse protagonismo, porque o protagonismo sobre nossas questões, incluindo aí a menstruação, infelizmente, historicamente, pela sociedade machista, passa pela mão dos homens. Isso é, no mínimo, injusto, porque eles não sabem o que é que a gente sente, né? Com essa conversa aqui a gente consegue interligar, né, a questão da pobreza menstrual, a questão da gestação, da reprodução, a questão da legalização do aborto. Quando a gente vê, está tudo muito junto, né? A gente vai para o intervalo agora e em seguida temos o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Já já a gente volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre a importância da garantia da dignidade menstrual. Nós estamos aqui com a professora e educomunicadora Andréa Trigueiro, coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, e Leila Katz, professora de medicina e integrante da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras. Leila, você é da Rede Feminista, né? Que eu acabei de citar aqui, e eu queria saber como é que vocês fazem para incidir nessa pauta, politicamente, socialmente, nas políticas públicas de maneira geral? Bem, primeiro explicar um pouco o que é a rede, né? Nós somos um grupo de ginecologistas obstetras que todas, obviamente, somos feministas, mas que a gente percebeu que, apesar de ginecologia e obstetrícia ser uma área de atuação para as mulheres e que a grande maioria hoje em dia dos ginecologistas obstetras são mulheres, mas, na verdade, a gente tinha muito pouco espaço dentro, por exemplo, das organizações de médicos ginecologistas obstetras. Então, a gente quis criar uma rede onde a nossa voz pudesse ser ouvida. E tanto esse assunto da dignidade menstrual, mas vários outros que fazem parte da nossa pauta, a gente discute, a gente divulga, faz divulgação, a gente tem um Instagram onde a gente constantemente está postando sobre assuntos, numa tentativa exatamente de chamar a atenção e educar a sociedade. A gente pretende aumentar a nossa influência e também atuar em locais de representatividade, né? Mas a gente está nesse desenvolver aí. Dá o arroba da tua rede para quem está assistindo. Eu não sei decorado, tu acredita? Mas é Rede Feminista RFGO, Rede Feminista de Ginecologistas Obstetras, dá para achar no Instagram. Mas eu sou tão distraída que eu não sei decorar. E eu acho que nessa conversa toda a gente já deu para entender o quanto que é muito amplo esse assunto, né? Então, a gente fala desde a questão da pobreza menstrual, da menstruação em si, mas também e a ausência dela, né? Quando a mulher chega na fase da menopausa, né? Isso interfere também de diversas formas, né? Diversos aspectos da vida.
Queria saber um pouco sobre isso, assim, né? Também como é que a gente lida, o que é que tem também. Será que tem política pública, essas coisas relacionadas também? Na verdade, isso é outra fase que é muito desafiadora, né, para a mulher. Inclusive porque a mulher, eu observo que socialmente é visto como se fosse assim, a mulher envelheceu, então ela deixou de menstruar. Ela deixou de ter a sua função reprodutiva, é como se ela não fosse mais uma pessoa atuante, não tivesse mais libido, né? Então ela é praticamente colocada na prateleira, como se fosse uma pessoa já no fim ali. E, na verdade, a gente sabe que com o aumento da expectativa de vida, a gente tem muitos anos extremamente produtivos e maravilhosos ainda, mesmo após a menopausa. Então, isso daí é algo que leva a um impacto muito grande na vida das mulheres. Primeiro, porque muitas vezes a menopausa ela vem acompanhada de muitos sintomas pela diminuição hormonal e tal, e isso impacta não só a saúde física, mas também a vida produtiva dessa pessoa, né? Então, menor produtividade nos empregos e a não compreensão de que esse período é diferente acaba impactando também, né, a vida profissional dessas pessoas. Eu não conheço nenhuma política pública específica sobre isso, e acho que é um assunto que precisa ser muito abordado ainda, porque ainda tem muito preconceito. Sim. Uma pergunta para vocês duas, assim, né? Como é que vocês imaginam agora as perspectivas mesmo de incidência política sobre o assunto? Como é que vocês imaginam aí para o próximo ano, né, para o próximo período? Como é que a gente vai avançar, tanto no jornalismo, na comunicação, quanto na saúde? Bem, na saúde, assim, eu acho que, primeiro, ter tido esse projeto aprovado lá, tem agora esse programa, foi um progresso muito grande. O que nós precisamos como profissionais de saúde e atores políticos, né, a gente precisa continuar cobrando. Porque, é como eu disse, não basta distribuir absorventes. A gente tem que ter as pessoas melhorando as escolas, melhorando as condições, educando. E isso daí, então, é um programa que é muito mais amplo, né? Que não é simplesmente dar um insumo. Você tem que atuar na educação, nos postos de saúde, nos colégios, melhorando a infraestrutura. Então, a gente precisa pressionar muito. A gente teve uma vitória, é verdade, né? Foi dia 8 de março, inclusive, né? Ficou bem significativo aí, mas a gente não pode parar por aí. Isso é só o começo do que a gente precisa ainda conquistar. Eu acho que é papel, né? Os movimentos sociais aqui no Brasil cumprem um papel gigantesco no sentido de pressionar os poderes públicos, no sentido de mobilizar a sociedade para que esse assunto entre na pauta, no sentido de formular mesmo políticas públicas para que a gente tenha o acesso aos direitos garantido de fato. E aí eu vislumbro, né, vamos dizer assim, uma pressão ainda maior dos movimentos sociais sobre seus municípios, seus estados, para que, uma vez essa distribuição de fato acontecendo, ela possa ser monitorada. Tem chegado para todo mundo, é em quantidade suficiente, além dos insumos, estamos trabalhando com a conscientização, com o letramento menstrual, porque, veja, a gente está num programa sobre dignidade menstrual, mas a gente também está falando de quando essa menstruação vai embora definitivamente, que é a menopausa. O senso comum entende que uma mulher na menopausa, como Leila bem colocou, ela deixou de menstruar, tem um calorão, e não tem mais uma vida sexual. É como se nós murchássemos, né, nesse período. E eu conheço muitas mulheres com mais de 50 anos que estão na menopausa, estão com a vida ativa, produtiva, inclusive a vida sexual extremamente ativa, até mais ativa do que outras amigas minhas que ainda menstruam. Então, as mulheres têm sim vida, né, nesse período, vida produtiva, beleza, enfim, uma série de situações. E, na verdade, esse letramento menstrual, até pelo programa que a gente fez aqui hoje, ele é necessário desde o período antes da menstruação até o período depois que ela passa, porque outras situações atravessam as mulheres na sua saúde também nesse período. Então, o que eu vislumbro para frente é uma mídia mais comprometida, se não é a mídia comercial, como a gente conhece, né, as emissoras de rádio, TV e tal, a mídia independente, a mídia pública, né, a comunicação pública, como é esse programa que a gente faz, e os coletivos que hoje atuam com mídia comunitária, mídia popular, mídia, né, fora dos grandes veículos. Eu acredito sim que com esse projeto transformado em lei e com isso em curso, acontecendo de fato, é urgente que os movimentos sociais e a comunicação social se encontrem, né, em algum momento, de alguma forma, para que a gente fale mais sobre isso, pressione e cobre, leve para as pessoas mais entendimento a respeito desse assunto, para que as mulheres, de fato, tenham respeito em relação
ao seu período menstrual ou até depois dele. A gente já está acabando nossa prosa, né? Mas eu queria só, se fosse para você dar algum conselho, assim, Leila, para as mulheres, para as pessoas que menstruam de maneira geral, para passarem a lidar melhor com isso, qual seria, né? Com essa... Bem, primeiro, entender que isso é um fenômeno completamente normal, porque infelizmente a gente ainda vê isso visto como uma coisa meio patológica, meio ruim, né, e tal, e na verdade é algo que faz parte, né, da fisiologia mesmo feminina, e é que a gente precisa entender que é totalmente normal, que os fenômenos que a gente passa ali são normais. Então, primeiro é educar sobre isso e depois educar em autocuidado, entender como eu posso me cuidar para que esse período ele seja tranquilo. Né? Assim, falando sobre coisas de vivência, eu conheço tanta gente que, assim, quando menstrua é como se fosse a pior coisa do mundo. E, na verdade, eu acho que se as pessoas conhecessem os ciclos hormonais, o que é que acontece ao longo do seu mês, e aí aumenta a libido aqui, cai a libido ali, não sei o quê, a fome, o humor. Se você entende isso, você encara isso de uma forma muito mais suave. Né? Então, eu, graças a Deus, nunca tive isso. Sempre fui uma pessoa bem resolvida com minha menstruação. Até alimentos, né, que durante o período antes da menstruação vir, a gente pode evitar ou a gente pode comer para que esse período menstrual seja menos traumático, digamos assim, no sentido de dores e disposições, etc. Isso. Como a gente não fala sobre isso, a gente não fala nem sobre as formas de aliviar ou de amenizar os sintomas para quem tem sintomas durante o período. E porque eu acho assim, como é visto como natural da pessoa que menstrua, natural da mulher, então muitas vezes a pessoa pode estar lá se acabando de cólica, com um monte de dúvida, mas ela acha que aquilo não é algo que mereça ser conversado. E você pode ter métodos, vários, farmacológicos, não farmacológicos, que você pode usar para tornar esse período mais suave. Então, conhecer, entender, para que você possa vivenciar isso de uma forma melhor e exigir os seus direitos. Leila, obrigada pela presença. André, também obrigada. A gente se encontra, né, em outras conversas sobre essas temáticas tão importantes. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube e nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Agradecemos pela companhia e te esperamos na próxima semana.